Nos perdoe, mas a graça de Deus já não está como aquela que o irmão Luiz Francisco trouxe para o Brasil. Não sou herói, sou um pequenininho servo de Deus, mas não é mais aquela graça. Poucos têm aquele espírito, poucos andam por aquele espírito e pregam por aquele espírito. A graça não é mais aquela que Luiz Francisco trouxe. Está perdendo a característica, perdendo a imagem de Cristo. Está se tornando uma imagem de homem. Eu acho que está na hora de nós corrigirmos uns aos outros. Está certo ou está errado? Você está errado nisso no ministério. Você está errado como ancião fazendo isso. Você está errado como cooperador e como diácono. Diz que fala línguas. Será que já não é mais por costume? Diz que profetiza. Será que não é espírito de adivinhação? É a palavra dessa noite. Deus seja louvado. Paz de Deus e a graça do Senhor Jesus. Hoje a gente vai analisar aqui a pregação do ancião Paulinho ali do Jardim Paulista. Porque, irmãos, ele cita algumas coisas que a gente tem que comentar aqui, não tem como não comentar. De antemão já digo para vocês que a gente não pode levar tão a sério assim essa questão aqui, por um dos motivos pela idade dele. Mas é claro que quando ele era mais novo ele já vinha com o mesmo estilo, o mesmo sentimento que é dele. A gente vai ver como o sentimento é dele pela diferença do que ele fala e dos outros, como se na realidade ele demonstra aqui como se ele tivesse certo e os outros, até a presidência da congregação, tivesse tudo errado. Eu vou soltar aqui já pra gente comentando aos poucos aqui, porque tem muita informação, irmãos, mas não leve a mal a necessidade de a gente comentar isso daqui, até mesmo porque afeta, quando a gente fala alguma coisa aqui, eu sempre fico me perguntando, eu acordava, falava assim, nossa, será que o vídeo que eu fiz tá sendo útil ou tô atrapalhando? Eu ficava com aquilo na cabeça. Hoje eu sei o quanto muitas pessoas precisam ser direcionados de acordo com certas falas que eles levam como Deus falando e às vezes prejudica milhares de pessoas. Ouça bem isso daqui. O Senhor tem me alertado, me entristeço muito, me alegro muito com o que eu prego. Olha, o Senhor tem alertado ele e ele se entristeceu muito. Deus fala somente com a liderança, muitas vezes é o que parece, né? Ele não é da presidência da CCB, né? Pode ser que faça parte de um grupo de ancião mais antigo, talvez, mas ele não é o que resolve tudo na CCB, porque a CCB ela tem um grupo de pessoas lá que faz, é como se fosse uma votação, para resumir para vocês. Então não é um que decide nada, né? Mas o Senhor, ele fala que o Senhor o alertou e ele se entristeceu, mas ele alega quando ele prega. Isso é um perigo, porque a gente vai ouvir o que ele está falando. Nos perdoe, mas a graça de Deus já não está como aquela que o irmão Luiz Francisco trouxe para o Brasil. Não sou herói. A graça de Deus já não está mais igual àquela que o Luiz Francisco trouxe para o Brasil. Literalmente falando que a congregação cristã no Brasil é a graça. Mesmo que os anciãos colocou no documento, já tentou alertar sobre isso, Valdir de Matão, os anciãos do conselho, o próprio Cláudio Marsola, criaram tópicos falando para não chamar a congregação de graça em tópicos incríveis, como foi do final do ano passado, sobre o caminho, né, que nenhuma instituição é o caminho, né, não existe nenhuma igreja que é o caminho, é Jesus Cristo. Então, mas eles colocam aqui como ele literalmente chama CCB de graça. E infelizmente, irmãos, tem aí canais que defendem a CCB a todo custo, que às vezes eu não condeno as pessoas de lá. Eu tenho muito carinho pelo dono desses canais, mas assim, eu tenho o direito aqui de comentar algumas coisas. Capas como essas, e ontem o irmão lá resolveu voltar a congregar na CCB, e é louvável porque o que é liberto, ele é liberto do sistema religioso total, né, do legalismo total, mas ele pode estar congregado onde ele quiser. Ele é liberto às vezes do sistema de uma denominação, mas ele faz por bem, por alguns motivos que existem vários, em estar ali dentro ainda. Só que aí veio essa capa aqui, e criaram essa capa para falar, seja bem-vindo à graça, né? Eu acho que é isso, eu não vi agora, não estou lembrando, mas eu vou pôr a capa aqui. Então isso vai minando aquela tentativa do ministério em tirar esses jargões. Vamos ver aqui.
Olha, sou um pequenininho servo de Deus, mas não é mais aquela graça. Poucos têm aquele espírito. Poucos têm aquele espírito de quando Luiz Francisco trouxe na visão dele a graça. Vários missionários morreram antes lutando, né, no protestantismo, muitas das vezes foram mártires, e depois, com menos de 200 anos, aí uma denominação é o caminho, e ao mesmo tempo falam que o fim está próximo, quando está mudando alguma coisa nela, eles falam, é o final dos tempos, mas 200 anos não converteu ninguém. Se fosse o único caminho, a graça verdadeira, a única doutrina correta, não converteu ninguém. Então, e os outros que passou milhares de anos aí para trás, e outros países que só tem CCB um pouco maior, nos Estados Unidos, ainda porque lá era Assembleia Cristã e virou CCB lá nos Estados Unidos, mas são irmãos da CCB congregados nos outros países, não são pessoas de outro país. Então, a maioria que vai se salvar é brasileiro, só brasileiro. Irmãos, são coisas para se pensar, irmãos. Eu não estou te provocando aqui falando mal que eu quero que a instituição acabe, que a IGCB acabe. Mas vocês mesmos aí dentro estão atrapalhando a evolução no conhecimento. Não é que Deus muda, igual alguns pró-CCB falam, que Deus muda com o tempo. É os homens que adquirem conhecimento. Deus não muda, o Espírito Santo é o mesmo. E ele fala aqui que poucos têm aquele espírito de quando Luiz Francisco veio. Qual espírito? O Espírito Santo é imutável, ele não tem necessidade de se adaptar a gerações ou pensamentos humanos. Ele é um só. Toda a força e o poder de Deus está no Espírito Santo. É um espírito, é o Espírito de Deus, o próprio nome fala, Espírito Santo. Toda a comunicação entre o homem e o divino está através deste Espírito. E ele não tem necessidade de se adaptar. Muitos dizem, é uma pessoa. Pessoa se adapta. Pessoa se adapta a isso, aquilo, a contemporaneidade dos fatos e das realidades. Mas o Espírito Santo, ele é uma força totalmente imutável e sem necessidade de mudança. As pessoas que diminuem ele, muitas das vezes, irmãos, alguns entendimentos aí, criam ele como uma pessoa. Uma pessoa aí eu tô falando com uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Tudo bem. Mas, irmãos, pessoas são... Esse nome pessoa é dos seres humanos. Mudam com o tempo, transformam-se, adquirem conhecimento. O Espírito Santo não. Ele é imutável, não tem necessidade. Que é do soberano, do todo-poderoso, do alfa e do ômega. Vamos lá. Usando por aquele Espírito e pregam por aquele Espírito. A graça não é mais aquela que Luiz Francisco trouxe. Está perdendo a característica, perdendo a imagem de Cristo. A graça está perdendo a imagem de Cristo. Tá vendo? Talvez seja aqui, irmãos, um sentimento comum de costume falar isso, né? Mas não pega bem, não é certo falar dessa maneira. Porque graça é uma coisa só, não perde, não está perdendo Cristo, nada. Graça é uma coisa só, foi aquilo que Jesus entregou à humanidade, né? Através do seu amor pela humanidade, tudo que ele passou. E até é ruim você falar que é uma instituição. É uma imagem de homem, de mulher, de ganância, de fama, de glória, de prazer, de carnalidade, de apresentação, de comodidade, de distração, de divertimento. Não é mais séria, não é mais respeitosa. Ela continua respeitando, não está mais respeitada. O ministério não é mais o mesmo. Até o próprio ministério aqui não se safou dessa. Ele disse que o ministério não é mais o mesmo. E aqui é uma palavra forte, né? Porque se divide em ministério da graça, que ele pensa que é a denominação. Ou seja, mudou a graça, mudou o ministério, ou seja, mudou tudo. O que ele faz ali dentro, né? Ele podia estar pregando então em outros lugares, aí, na praça, em outro lugar, né? Mas, irmão, se trata de seres humanos, são pessoas que evoluem em conhecimento. Essas coisas mesmo que a congregação vem mudando de uns tempos para cá, poucos elogiam, e eu tenho que dizer que são melhores, porque ele já sentiu a diferença, né? E a crítica, quando ela é extremista, ela só atrapalha do que ajuda. E aqui a gente tem uma pessoa que
está se entendendo, está se observando essa mudança e o está incomodando, né? Porque ainda ele vive naquele legalismo e naquele controle que ele quer que seja efetuado. Eu vou colocar aqui depois a pregação de quarta-feira passada do irmão Luiz Carlos Euclides, e vocês vão ver, né, por que incomoda esses mais antigos e algumas coisas que tem nela ali que deixa essa pessoa um pouco apavorada, digamos assim. Está mais sendo respeitado. Falta dureza, não. Falta ensinamento, amor, ternura, caridade, maneira de se dirigir, de se pregar, de se tratar, de aconselhar. Estão ouvindo aí em cima? Não é a mesma. Eu fiquei horrorizado. Vocês devem estar acostumados, eu não estou. Esses dias eu recebi, me mandaram, felizmente, não quero magoar a irmã que mandou, cantoras cantando, hinos, organistas cantando. Hinos nossos, cheia de máscara, cheia de batom, se embelezando, organistas. Que exemplo estão dando? Se expondo. Este é o lugar celestial, querendo ganhar dinheiro dessa maneira, expondo as organistas. Está respondendo por todas. Está escandalizando todas as organistas. Outras pegam o violão. E, meu Deus, o que é isso? É minha irmã? São meus irmãos? Não sei. Tenho dúvida. Vocês ficam quietos. Vocês estão acostumados, eu não estou. Para mim é escândalo. Para mim é escândalo na obra de Deus. Logo vai ter servo de Deus cantando com violão também. Onde nós vamos parar, irmãos? Cadê? Tá vendo? O que incomoda eles, já teve até tempos atrás que o próprio violão incomodava eles. Incomoda ele até essa imagem de se tocando o violão, porque antigamente eles falavam que era das seitas, né? Que usavam os violão na Assembleia de Deus. Então, isso é um dos fatores que está incomodando. Não só essa questão da máscara que ele fala que as irmãs usam maquiagem. Que isso é algo pessoal das pessoas, né? É algo que a igreja não devia intervir. Ela devia intervir na vaidade que se toma o coração e se torna extrema. E muitos passam até fazer tatuagem, usar piercing, fazer aquelas próprias tatuagens, né? As próprias tatuagens que se faz para a sua característica mudar, né? São as questões de trabalho em sobrancelha, alguns no próprio cabelo, algumas coisas que vai se tornando às vezes um vício. Então nisso tudo já tem cabelos que não aguentam mais química, a pessoa está sempre lá no salão, o cabeleireiro tem que se virar para que o cabelo nem se quebre. Então vai chegando ao ponto que a vaidade ela faz mal, mas não chegar e ficar olhando que eu tô olhando para uma mulher que se cuidou, tem uma maquiagem, ela é uma pessoa vaidosa. Isso é muito relativo, irmão. Vamos continuar. Os lugares celestiais, cadê a gravidade desta obra? Cadê a seriedade, o testemunho, o que ela construiu até agora? O mundo nunca tinha entrado como está entrando na obra de Deus. E quem é que está trazendo? É os nossos. Será que são nossos? Pode ofender, pode não vir mais no Jardim Paulista, não faz mal, mas se eu não emprego, você vem aqui, mas eu não entro no céu. Eu quero... Se ele não prega, você vem ali, né? Mas ele não entra no céu, por isso que ele está pregando essas coisas. Que a obra de Deus já não é mais a mesma. Será que são um dos nossos que está fazendo isso? Ou nunca for dos nossos? Ou seja, aquele que acredita e aceita o legalismo forte e o extremismo religioso faz parte dos deles. E os que lá estão dentro da CCB, que já estão entendendo o que é graça de Deus, a graça que transforma as pessoas, não por uma obrigação ou medo de inferno, medo que vai para o inferno, mas porque Jesus transformou essas pessoas e eles vivem bem como comunidade, porque o que interessa mesmo não, você pode falar o que você quiser, mas o que interessa mesmo é o verdadeiro amor ao próximo. Tem muita igreja que prega, usa aí a igreja bíblica, que a igreja não, a igreja tem que ser igreja bíblica, ou que a igreja tem que ser ter curso bíblico, mas essas pessoas também não têm amor. Não interessa a pessoa aprendeu a Bíblia de capa a capa, se ela não é transformada o seu ser por através de quem? Através do Espírito Santo Consolador que está no seu dia a dia, e ele anda com esse Espírito Santo, e essa pessoa se restabelece, se transforma para viver no seu dia a dia com amor ao próximo. Então não interessa uma outra denominação também, não estamos falando nada disso aqui, estamos falando
das palavras dele. Não tô falando para ninguém sair da congregação, nem contra você que está aí dentro, que é liberto do legalismo religioso, né? Tem muita gente que está dentro da igreja e é liberto. Tem muita gente que não tem esse mesmo pensamento. Ah, mas está dentro de uma seita. Bom, isso aí é você que está dizendo. As suas avaliações, muitas das vezes, irmãos, causam algo que você enxergou algo que refletiu algo, uma denominação, mas você não consegue enxergar como todas as outras denominações e seus problemas e aspectos teológicos, muitas das vezes, que também são heréticos. Tá cheio de divergências teológicas, né? E o que causa aí o maior problema nas pessoas é esse legalismo religioso, e isso são em N denominações. Vamos continuar. Entrar no céu, falar a verdade. A graça já não é mais a graça. Nos criticam os de fora e nos criticam agora os de dentro também. E muitos deles têm razão nas críticas. Porque muita... Olha que contradição. Ele falou, será que é dos nossos, né? Porque causou diferença na obra de Deus? Talvez nunca foi. Agora, ao mesmo tempo, ele fala que critica os de fora, agora critica os de dentro também. Coisa nós estamos errados. Eu não vejo. Olha lá, com razão, porque em muitas coisas nós estamos errados. Não nada disso, mas me contam. Dá glória a Deus, irmão. É verdade? Ele não vê nada disso, mas me contam. E ele sempre pede glória a Deus, né? Porque a pessoa ali fica quieta, ele pede o glória a Deus. O Jardim Paulista, ele sempre foi assim. Na verdade, teve tempos que o Paulinho, ele teve muitos adeptos, as pessoas iam lá para ver ele pregar, e há um tempo atrás ele estava pregando contra as igrejas que tinham avivamento, manifestação. Teve várias pregações aí que o Paulinho fez contraditório, mas eu não sei, né? Infelizmente eles mantêm ele no cargo, talvez pela idade. Eles pensam na pessoa, sempre é uma prioridade o ministério, né? Eles não pensam na igreja ouvindo essas coisas aqui. É um absurdo, irmão. Não pensa nos irmãos ouvindo certas coisas. E o que está causando aí essa revolta, esse legalismo, esse extremismo. E o ministério, ele não pensa na igreja, ele está preocupado com... Eu não queria pensar assim, irmãos, mas muitas vezes, né, a igreja católica tem muito disso. É o ministério, é a igreja ministério, que são do clero, os pessoal que tem cargo, e a igreja povão. E aqui se pensa muito, não está pensando no ministério dele, não está pensando no povo. Essas palavras, você ama o teu lugar celestial? Quem ama, eu vivo disto. Eu vivo do que pranto na graça. Espero a recompensa que é o reino do céu. Socorro de Deus. Preciso... Isso é tudo revelação do Espírito Santo. Você ama seu lugar celestial, quem ama cuida. Ele está pensando, cuidando da CCB, da aparência da igreja. Eu fiz um processo aqui para cortar o áudio, então já diminuiu bastante, mas ele fala pausadamente, né? Então foi cortado essas pausas. Que ela se mantenha, preciso pregar, preciso ouvir a pregação, preciso me alimentar, preciso da graça de Deus, desses lugares celestiais. Até eu partir dessa vida eu preciso estar nesses lugares celestiais. Como deixar o inimigo entrar na tua casa, roubar os valores? O inimigo está tirando os vestidos, pondo o vestido escandaloso. Está tirando a verdade de muitos, está pondo a mentira. Está tirando a fidelidade no casamento e está pondo a infidelidade. Sabe como a Austrália mata coelho? É a Austrália que mata coelho. É uma praga de coelho. Acaba quando destrói a plantação. O que eles fazem? Eles envenenam o coelho e soltam no meio da multidão de coelhos. Pega a praga, morre centenas. É isso que o inimigo está fazendo. Muitos estão trazendo veneno para dentro da igreja. E nós estamos aceitando. É verdade ou é mentira? Trazem veneno. Que exemplo essas organistas estão dando? Que exemplo que esses músicos estão dando? Se enfeitando. Parece artistas. Com um olhar até meio sensual. Para chamar atenção. Para que se embelezar tanto? Irmãos, eu busco palavras para não ser pesado demais. Porque Deus está muito triste. É verdade. Deus está mandando ele falar essas coisas aqui, acabando com as pessoas, e diz que está buscando palavra para não ser pesado. Porque Deus, o sentimento dele é que ele está falando por Deus, entendeu? Por isso que ele fala, Deus está muito triste. Mas você não pode colocar as pessoas sempre num balaio só. Essas organistas, esses músicos. Claro que numa igreja que vocês mesmos, muitos aí dizem, né, que a igreja é grande, que tem tantos membros. Claro que tem alguns que passam do limite. Teve os problemas aí agora mesmo, até de testemunhados que dizem
Não vou entrar nesses detalhes, mas ele teve os problemas aí de pessoas, esses dias que teve que ser resolvido, né? Teve que ser chamado a atenção, por quê? Eu não achei ruim na questão do Nicolas lá, que tiraram a liberdade dele, né? E nem batizado ele era, aquela questão toda. Mas a questão não é essa. A questão é que tem muitos jovens que por causa dessa pessoa como ele, eles jogaram fora, eles tiraram a liberdade, nunca mais voltou. São 20, 30 anos sem liberdade. Aí vem alguém aí que não é batizado, aí a igreja simplesmente, não é batizado, então ele pode fazer o que ele quiser. Mesmo tocando no reunião de jovem, que pode tocar quem não é batizado, então ele faz o que ele quiser. Eu achei errado, você entendeu? Mas não podia fazer aquilo lá com ele. Não podia, como não podia ser feito com milhares de pessoas. Milhares. Aí agora, dá um chá de, né? Vamos quebrar um galho pra esse aqui. E como fica o resto? Então que resolva tudo. É assim, irmãos. Que resolva todos os casos de famílias destroçadas aí com filhos que eles queriam que tivesse na igreja, mas o cooperador lá, o fuxiqueiro, ou o ansi-boy foi lá falar as coisas pro ministério, tirou a liberdade do filho e nunca mais voltou pra igreja. O pai e a mãe queria que ele estivesse ali dentro, obviamente. Mas depois de um caminho, uma graça, como ele fala que rejeitou a pessoa, aonde ele vai? Que exemplo para as crianças, para a mocidade. Antes nós queríamos ser servos. Agora as crianças vão querer ser artista, ser cantor, ser cantora. E pegou a mania de batão, pegou a mania dos bons. Eu sempre esqueço. Sobrancelha. Eu pergunto para a Irmandade uma pergunta terrível. Nós viemos ver carne aqui? Nós iríamos ver carne hoje aonde? Onde tem carne sobrando aí, as amostras. Nós vem na igreja ver seriedade, pureza. Nós vem fugir da tentação, da sensualidade, da atração física. Nós vem na igreja pela atração espiritual, pelo imã do amor, da eternidade. Ninguém vem aqui ver carne, ver vestido, ver roupa, ver carro importado. Nós viemos ao Espírito de Deus, falar com a nossa alma, poder olhar uns para os outros sem malícia, sem contenda, sem culpa, sem sentimento de traição. Como é que vai ficar essa obra, irmãos? Estamos aceitando, estamos calados, não vejo pregações que toquem assuntos tão melindrosos, vejo palavras que não é necessária, e as palavras necessárias não vejo, não ouço. E vocês, o que vocês esperam da palavra? O que vocês, uma multidão inteira, quando o Senhor fez as cores... Falando mal da palavra, gente. Depois fala que a gente comenta, faz esses comentários aqui, vocês vêm e falam assim que a gente que tá falando contra o Espírito Santo, estão blasfemando. O irmão aí que tava voltando pra igreja, teve comentário assim, falando que ele blasfemou contra o Espírito Santo, então ele não vai ser aceito. Porque comentou alguma coisa que foi pregado. Agora ele aqui tá comentando contra as palavras. No geral da CCB, ele falou, eu não vejo mais palavras do jeito que tem que ser, pregando coisas desnecessárias. E diz que a pregação é sempre por Deus, né, inspirada por Deus. E ele tá indo contra a própria pregação da congregação, contra a pregação lá do Braz, né, que ele deve ter ouvido. Depois eu vou fazer aqui a gente vai analisar aqui a pregação do irmão Luiz Carlos de quarta-feira passada, mas infelizmente o irmão Paulinho não aceita, ele não gosta, ele tá vendo que não tem aqui o que ele tem, né, que ele diz que fala por Deus. Incrível, não? Os prodígios, maravilha, supriu a necessidade no deserto, deu pão, deu peixe, glória a Deus, deu água no deserto, e por causa das coisas materiais, e o povo de Deus está parecendo cartomante, que vai atrás de cartomante, atrás de adivinhas, só pede coisas desta vida, por enfermidade, por dinheiro, por necessidade, por casamento, por isso, por aquilo. Fala com a minha alma, santifica a minha alma, salva a minha alma, me preserva na tua graça, me manda um alimento sólido, me contraria, pelo amor do teu nome, naquilo que o homem e a mulher não podem me contrariar, não tem coragem, não quer me magoar. Tu nunca me magoarás, Senhor. Me magoará não falando a verdade. Tá vendo? Foi contra as pessoas que vão procurar bênçãos, né? Falava de bênção, isso sempre teve, né? Agora, aqui ele diz que as pessoas têm que procurar a salvação. Me salva, ainda pedindo para salvar ainda.
né? Ou seja, Jesus entregou a vida no madeiro para você crer, ter fé, né? Na graça de Cristo, e você, através disso, você é salvo, né? E você anda produzindo boas obras através disso, não por obrigação buscando salvação, não por interesse, mas você, por gratidão, a sua mudança, a sua regeneração te trouxe uma pessoa nova, né? E você produz boas obras, mas jamais você vai agradar a Deus para te salvar, porque senão Jesus teria entregue a vida lá no madeiro à toa, porque você não tem obras para se salvar. E já foi pregado isso por próprio irmão Luiz Carlos, e ele falou aqui ao contrário, né? Que tem que ir na igreja para pedir para salvar. E contra o Salvador Bueno também, que falou que na igreja a gente vai adorar a Deus, louvar a Deus, estar em comunhão com a igreja, e a palavra é uma consequência. É claro que a palavra fala com as pessoas quando ela é baseada nas escrituras, que é a revelação de Deus, né? E através da sua fé, naquilo que você deseja, ela traz para você. Não é porque o homem precisa falar que vai fazer. Não, eu vou fazer isso na sua vida, eu vou fazer. E é o que ele está falando aqui. Muitos vão atrás dessas pregações. Então ele está errado, ao mesmo tempo ele está certo em outra questão aqui, nesse assunto agora. Quando eu vou na igreja e Deus não fala comigo, quando Deus não me corrige, quando Deus não me dá mais varada, quando eu estou errado e não apanho, me desiludou. Quando eu vou na igreja, eu precisava apanhar, recebi um louvor. Quem pode tirar estas palavras? Quem pode definir estas palavras? Só Deus. As pessoas têm que andar no seu dia a dia em comunhão com Deus. O louvor a Deus, ele não é a partir das 7 horas que você entra na igreja e sai às 9. Você não tem que entrar na igreja para você apanhar de homem lá, ouvindo homem falar só... eu gosto de só doutrina. Não é doutrina, você gosta de ensinamentos da palavra de Deus. Você não tem que ficar lá ouvindo certas coisas o tempo todo, quando você está lá e no seu dia a dia você não tem Espírito Santo, o Consolador enviado por Cristo, né? Que é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo em sua vida, que ele faz com que você deixe de fazer certas coisas, porque ele anda com você e ele te corrige no seu dia a dia com as ilusões desse mundo, que elas querem te destruir, ele te corrige. Você não tem essa desilusão todo o tempo mais, porque você não tá ali só dentro da igreja querendo ser corrigido. Ah, não, tem que estar dentro da igreja, tem que ouvir palavras de pregação. Não, você tem que no seu dia a dia meditar na palavra de Deus, nas escrituras, né? Você vai orar a Deus, você pede para o Senhor te consolar e através do seu Espírito te trazer a correção para que você não caia nas maldades malignas e nas ilusões, nas vaidades. Mas dentro da igreja você vai para louvar a Deus. Louvar e agradecer a Deus. Claro que tem a pregação vai vir com doutrina, com correção, dependendo de onde leu, o seu contexto, mas isso não é uma regra. Depende do que o líder resolveu falar naquele dia, o assunto que ele resolveu trazer e a mensagem. O Espírito de Deus que está falando, não se preocupe com as coisas desta vida. Deixa a tua vida nas mãos de Deus. Ande em santidade, que você está em lugares celestiais. Quem está em lugares celestiais será socorrido na hora certa. Tudo na hora certa. Nem antes, nem depois. É a palavra que o Senhor me deu hoje, irmãos. Eu penso, a menina lá que segura as crianças lá, viu? Tá vendo? É a palavra que Deus deu para ele. Então, você, muitas das vezes aí que acompanha ele, né? Você entende aí que Deus falou para ele que os outros ministérios aí tá tudo errado. E a graça de Deus que ia receber ali já não é mais a mesma. Essa é a palavra que Deus deu para ele. É isso aí, irmãos. Complicado. Eu me seguro aqui para não comentar certas coisas, irmão. Porque as pessoas não querem ouvir a realidade das escrituras, sabe? As pessoas ficam bravas dependendo do que você comenta aqui. Mas faça você um julgo você mesmo. Todo ancião, todo conselho de ancião, tudo que foi resolvido agora na igreja, as coisas e as pregações, segundo Deus deu para ele, tá tudo errado. Eu penso e vejo, ninguém tem direito de julgar, mas somos servos de Deus. Temos que sentir o que o povo sente de gozo, de santidade e de pecado.
Eu acredito que muitos estão no caminho, mas ainda não entenderam o caminho. Muitos estão no caminho, mas não conhecem o caminho. A verdade, o amor, a caridade, a doutrina. E não reconhece o lugar celestial que está ocupando. Esse lugar celestial não é aqui na igreja, é a graça do Filho de Deus. Está dentro do teu coração. A maioria não entendeu essa graça, sua essência, sua origem. É por isso que às vezes eu acho que é costume, né, falar que receber é graça, porque agora ele falou que a graça não é aqui na igreja, a graça é do Filho de Deus, né, e muito não entenderam o caminho, é confuso. Por isso que deveriam consertar de uma vez por todas esse jargão, essas coisas aí, porque às vezes, né, irmãos, não é eles que estão falando outra coisa, mas ao mesmo tempo a gente sabe que Paulinho repudia qualquer outra denominação. Teve aquele dia, tem até um vídeo no meu canal, que é um pastor da Assembleia de Deus foi falar com ele, né, e perguntou por que chamava eles de primo e não de irmão. Daí falou assim, é só você deixar de roubar, não adulterar, que a gente chama vocês de irmão. Ele julgou que eles são adeptos de uma vida pecaminosa. E tem gente que vem aqui e ousa dizer e falar isso também. São gente fariseu, pessoas fariseu que não tem tamanho. Não tem tamanho, e tá cheio, infelizmente no meu canal tem bastante irmãos da CCB, tem as pessoas que já saíram, né, e eu vejo os extremistas pra todo lado, e tem esses também aí que vai ser a favor dele da situação que ele falou pra outra denominação que por tempos foi uma das mais parecidas com a CCB. De onde ela veio, para que ela veio e para onde ela vai nos levar. O intuito de Deus. Não valoriza o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Não sabem mais, se esqueceram do tempo da escravidão, não se lembram mais do que era a escravidão, quer perder a escravidão. E hoje Deus vai mandar o espírito de escravidão embora por essa palavra em nome de Jesus Cristo. O Egito ficou para trás, só nos resta ir para frente. Não tem porta de retirada, só tem a porta do céu para nós entrar. Então hoje Deus mandou essa palavra que entra o temor. Eu ia falar, irmãos, depois eu não quis falar, mas eu vou falar. Vocês ficam quietos, respeitam a presidência, respeitam o ministério, e muitos não se respeitam dentro de casa, na família, na exortação. A esposa não aceita a correção do marido, o marido não aceita a correção da mulher, os filhos não recebem a correção, mas eu acho que está na hora de nós corrigirmos uns aos outros. Está certo ou está errado? Você está errado nisso no ministério. Você está errado como ancião fazendo isso. Você está errado como cooperador e como diácono. Você está errado como organista. Você está errado como músico. Você está errado como crente. Desse jeito você quer entrar no céu? É verdade. Está na hora de nós gritarmos nos ouvidos dessas pessoas. Aonde você pensa que está? Você está nos lugares celestiais? Não te enxergo nos lugares celestiais. Não tenho comunhão. Você não sabe o que está fazendo. Você não conhece a doutrina. Quantos anos de caminho. Quanta exortação. Diz que fala línguas. Será que já não é mais por costume? Diz que profetiza. Será que não é espírito da adivinhação? É a palavra desta noite. Deus seja louvado. Nossa, Paulinho falou que estava errado como diácono, errado como ancião. É isso aí, irmãos. Ao mesmo tempo, é bom ouvir essas coisas, é bom que ele fale essas coisas, porque quebra aquele paradigma, aquela situação de que tudo é que os outros, toda vez que está dentro, sobe naquele púlpito, é revelado. Ele mesmo foi contra, porque é um pensamento dele. Ele colocou aqui a opinião dele. A gente sabe que tudo isso daqui não é que Deus mandou ele falar todas essas coisas aqui, irmãos. Porque todo dia, cada dia tem irmãos pregando, tem os irmãos humildes, entregando a mensagem, tentando pregar a palavra de Deus com amor, que a doutrina também é por amor. E aqui ele soltou aquilo que é o sentimento dele. Você goste ou não, você fale que isso é de Deus ou não, mas tenha base nas escrituras para você comentar. Paz e graça verdadeira no coração de todos. Se inscreve nesse canal, se inscreve no canal do Instituto Medita Fé. Deus abençoe grandemente a todos e até o próximo vídeo. Não deixe de comentar e de curtir. Ajude esse canal a levar a mensagem para mais pessoas. Não deixe de comentar e nem de curtir. Se você quiser apoiar esse canal também, tem o Pix ali
Tá na descrição. Eu nunca fui de comentar isso daqui, irmãos. Mas tá cheio de pessoas aí que estão sempre falando sobre isso. E as situações, muitas das vezes, não é favorável, igual alguns que a gente sabe que conhece esse canal, que tenta levar uma coisa com mais coerência, não sendo extremo. E o YouTube, ele é extremo. Ou você ataca, você cria um público grande que quer te ouvir, ou você defende com todas as forças, você cria outro público. Quando é assim, as visualizações são baixas, porque a coerência não tá no YouTube. Veja pela política, que você vai entender o que eu tô te falando. Deus abençoe e até o próximo vídeo.